Todo mundo tem aquelas coisas ou aqueles acontecimentos que nos esvaziam, que nos enfraquecem, que nos fragilizam, que nos tornam pessoas frágeis. Então a vida, ela tem as suas subidas. E a gente não precisa estar lá em cima pensando na descida, não. A gente só precisa saber que muitas vezes existem picos lá em cima. E às vezes tem alguns vales, mas eles são passageiros. Eles vão passar. O que eu estou dizendo é que Deus, ele nos oferece um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio em que eu não dependa do meu estado de ânimo. Em que eu não dependa do meu estado de motivação. Em que eu não dependa do meu estado de emoção. Se essa emoção é favorável ou se ela é contrária. A Bíblia nos diz que quando eu estou cheio da presença de Deus, quando eu estou cheio do seu Espírito, eu posso passar por toda e qualquer situação. E dentro de mim vai ter uma força, vai ter uma atitude, vai ter uma presença que, independente de como eu me sinta, ela gere essa convicção de que eu posso atravessar aquilo em o nome de Jesus e posso chegar do outro lado. Amém? E é isso que Paulo está dizendo aqui em Efésios 5, verso 18. Se você já me ouviu pregar sobre isso, a não ser, se você já me ouviu e está cheio do Espírito Santo, então você vai gostar. Se você ouviu, vai falar de novo, é porque você não encheu, então é para você novamente. Amém? Quer dizer, você não fez a lição de casa, é para fazer. Capítulo 5, verso de número 14. Ele está falando para o pessoal para procurar motivar o pessoal a se despertar da sua vida caída para uma vida nova. E ele diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Perdão, irmãos. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor possa torná-lo terra fértil neste momento, para receber tua palavra como uma semente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram, e não precisam confirmar isso, experiências marcantes com álcool. Eu já tive experiências marcantes com álcool. Experiências marcantes com álcool é beber demais. E sempre que eu bebia demais, a gente bebia demais por causa de uma festa com amigos. Mas muitas vezes que eu bebia demais por causa de um índice emocional baixo. E então eu bebia demais para poder descontrair. Então é aquela situação da sexta-feira, vamos desestressar, né? Então na sexta-feira a gente, em vez de voltar para casa depois do trabalho, a gente ia para algum lugar em que a gente manguaçava e a gente estava ali para desestressar. Aquilo de fato não iria resolver a questão, mas circunstancialmente ajudaria. Se não é o álcool, pode ser uma maconha, uma droga, pode ser qualquer outra coisa. Qualquer coisa que nos faça fugir da realidade. O problema é que quando a gente foge da realidade, você tem que voltar para ela novamente. E quando você volta para ela novamente, você não encontra somente a realidade, você encontra a realidade piorada. Porque você encontra a realidade com uma conta que não foi paga e mais uma conta feita. Você encontra a realidade com uma certa culpa agora, de alguma forma. Ou seja, você encontra a realidade mais enfraquecido. Então a gente precisa aprender a achar em Deus forças para enfrentar a realidade sem buscar válvulas de escape, sejam elas quais forem, seja gastar excessivamente, seja beber excessivamente, seja comer excessivamente, ou fazer qualquer coisa que gere um índice emocional em que eu me sinta forte por um instante,
mas que depois eu venha a me sentir fraco novamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque este é o contexto deste texto. Em Éfeso havia um templo ao deus Baco, ou ao deus Dionísio, que era o deus do vinho. E ali naquele lugar, eles entravam naquele lugar, eles manguaçavam, eles bebiam pra caramba, bebiam muito, bebiam demais. E eles ficavam em um índice alcoólico muito alto. E entre eles mesmos, eles se alegravam, eles faziam algumas orgias, eles faziam coisas que eles gostavam e que por aquele momento, liberados pelo poder do álcool, eles faziam aquilo sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, sem nenhum problema. Eles fugiam da realidade do seu dia a dia, gerando um momento de alegria. O problema de um momento de alegria é que ele vai ficar só na lembrança. E aí então na tristeza, a tristeza dói mais quando você lembra de um tempo de alegria que não pode ser produzido naquele momento naturalmente. É preciso sempre ser produzido da dependência de alguma coisa. E o que Paulo está dizendo aos cristãos da cidade de Éfeso é o seguinte: é que existe a possibilidade de nós sermos cheios dessa graça ou desse poder divino, sem que nós precisemos buscar coisas que sejam circunstanciais, sem que nós possamos buscar válvulas de escape para de alguma forma preencher vazios do nosso coração. O que o texto aos Efésios está nos ensinando é que é possível nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus e vivermos uma vida direcionada ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, capacitados por Ele a não viver segundo o vento ou segundo a temperatura do momento, mas aquela temperatura que Deus vai gerar dentro de mim. É por isso que ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há destruição, devassidão. Não tenham o costume desses que são seguidores do deus Dionísio, do deus Baco, que geram um momento de êxtase. Ele diz: mas vos enchei do Espírito Santo de Deus. Porque quando você é cheio dessa presença de Deus, ou desse Espírito de Deus, esse estado de força, de fé, de graça, de garra e de segurança, ele não é só circunstancial, ele é constante e contínuo. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu vou saber que a morte só está fazendo sombra. Ou seja, a vida residente em mim gera uma esperança de vencer aquela situação e de chegar num lugar melhor em o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa cheia de fé, de determinação e de força. Sabe, não adianta você ter uma Ferrari estacionada na sua garagem se ela não tiver gasolina. Você vai entrar nela, você vai girar a chave dela e ela não vai sair do lugar. E ela não vai te levar a lugar nenhum. Nós também, como cristãos, se nós não estivermos cheios do entusiasmo, da força, da presença e da graça divina, nós não conseguiremos viver uma vida vitoriosa, abençoada, frutífera, de fato, sem que possa ser de alguma forma limitada por situações da vida. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos é a que mais repete esse jargão, essa palavra, cheios do Espírito Santo de Deus, porque é no início da igreja. E quando a igreja se inicia, ela se inicia com pessoas que estão embriagadas do Espírito Santo de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. Elas são visitadas logo no início da igreja e cheias dessa presença santificadora de Deus, elas partem a formar e a fundar uma igreja que vai ser uma igreja vitoriosa. E uma das coisas que a gente pode ver são discípulos que antes eram medrosos, por exemplo, mas que agora, cheios do Espírito Santo de Deus, são as pessoas mais entusiasmadas que existem, possivelmente falando. Um deles que a gente poderia tomar como exemplo é o próprio apóstolo Pedro. Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo de Deus, é o que negou Jesus 3 vezes, mas agora parece que por ter negado 3 vezes, prega um sermão cheio de entusiasmo, cheio de fé, sem medo da morte. E no seu primeiro sermão ele traz mais de 3.000 pessoas
aos pés de Cristo. É aquele homem que antes fugia, mas agora ele peita a multidão. Ele diz de sua fé. Ele fala que eles o levaram Jesus Cristo à morte, mas que Jesus Cristo ressuscitou. E mais do que isso, que o poder de Deus havia vindo sobre eles e os fortificado, os fortalecido e os animado. Você vai ver discípulos, vai ver pessoas motivadas por essa presença santificadora que os leva a uma situação avante. Pessoas entusiasmadas. Eu sempre digo, quando falo desse ponto, que eu me lembro muito quando os meus primos ou alguns amigos vinham ficar comigo. Tinha uma turminha do meu bairro que judiavam de mim, mas quando eles vinham, eu me sentia forte, porque eles eram fortes, meus primos ou os meus amigos do outro bairro. Então quando eles estavam lá, eu era mais macho, eu era mais valente. Eles não podiam mexer comigo, então eu saía de peito aberto na rua, porque eu falava, agora eu não estou sozinho. E eu queria te dizer uma coisa, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus, ele te habita, e se nós estamos cheios dele, essa coragem, essa força, essa graça, essa garra, ela vai ser algo que vai nos mover e nos motivar sempre. Por que nós devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus? Por isso, porque só o Espírito Santo de Deus produz esse entusiasmo, essa graça, essa presença, que mesmo que eu chore, eu sei que o choro vai passar e que a alegria, o estado de equilíbrio vai ser aquele que Deus vai trazer sobre a minha vida. Também a Bíblia fala que quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, nós temos uma condição, uma capacidade de vencermos o pecado, de vencermos o diabo, ou de vencermos toda e qualquer circunstância que possa de alguma forma nos cercar e que queira de algum jeito nos levar a um estado de tristeza ou de entorpecimento. O próprio apóstolo Paulo, diante de uma profecia de morte, se reanima. Ele está em um lugar e Ágapo, que é um profeta, chega e pega o seu cinto e amarra o seu cinto no seu corpo de uma forma e diz, olha, isso vai te acontecer quando você chegar às terras que você está indo. Não me lembro agora para que terras ele estava indo. E eles não vão te pegar, vão te judiar e vão querer te matar. Mas Paulo se levanta e diz que façam comigo o que quiserem fazer. No entanto, eu não deixarei de fazer ou de cumprir a obra de Deus. Circunstâncias não são desmotivadoras quando você está cheio do Espírito Santo. Pregamos aqui esses dias sobre o poder do louvor e adoração e falamos sobre Paulo e Silas, que meia-noite preso, cantavam, louvavam a Deus, porque não importava as prisões que lhes prendiam os braços, a sua alma, o seu espírito, o seu interior era cheio da graça divina, de tal forma que eles não se deixavam ser vencidos por aquilo que cercava, mas se deixavam ser movidos por aquilo que os continha, que os dominava. Então ser cheio do Espírito Santo de Deus é importante por isso, porque circunstâncias difíceis sempre podem nos vir, mas no entanto, se a presença de Deus foi maior dentro de nós, nós olharemos para essas questões como algo que possa ser vencido em o nome de Jesus Cristo. Também é bom ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque a nossa fala vai ser uma fala cheia de empolgação. É bom ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque como Estevão, nós podemos estar no meio da morte, mas mesmo assim, mesmo que pedradas venham sobre a nossa cabeça, os nossos olhos se elevam para o céu, e nós somos movidos não por aquilo que nos cerca, mas por aquilo que nos aguarda, em nome de Jesus Cristo. Agora, como ser cheio desse Espírito de Deus? Ok, pastor, eu gostaria de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que Paulo me ensinasse, como ele está escrevendo aqui aos Efésios, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo de Deus. E a receita que ele nos dá aqui no texto, ela é muito simples e ela é muito objetiva. E ela pode ser praticada por qualquer um de nós. Em primeiro lugar, ele começa dizendo enchei-vos. É um verbo que está no imperativo e que está no plural. É uma coisa que está no imperativo, é uma ordem. Não é um convite, não é um conselho, não é uma receita de bolo. É simplesmente uma ordem. Enchei-vos do Espírito de Deus. Ou seja, é preciso que haja uma atitude de voluntariedade, de vontade pessoal. Não é possível encher alguém sem que este alguém queira. Eu já estive em cultos, em reuniões, em que a presença de Deus, ela foi diferenciada de outros momentos. E no entanto, havia pessoas que ali estavam como se estivesse diante do nada, porque o coração estava congelado e a alma não era uma alma permeável, não era uma alma infiltrada pela presença de Deus. Então, normalmente, a pessoa, ela não conseguia sentir ou viver ou se encher daquilo que
estava naquele lugar simplesmente porque ela havia construído muros de proteção ou muros de rejeição. A presença, a glória, a Shekinah de Deus era sobre aquele lugar, mas não era possível aquilo acontecer dentro da pessoa, porque a pessoa ela não estava receptiva àquilo que estava para acontecer. Sabe, às vezes a nossa vida ela não está tão triste, mas às vezes a gente quer perseguir certas tristezas, e por mais que queira nos alegrar, não adianta. Quando você está predisposto à tristeza, não tem jeito. Não sei se você já esteve assim, ou se você já conviveu com alguém assim, em que você faz tudo para alegrar, mas a pessoa, na verdade, ela quer vivenciar um momento de tristeza e de apatia. Então ela faz cara de choro, ela faz cara de desgraça, ela faz cara de caído, porque ela quer mais um carinho do que, na verdade, sair do poço em que ela se encontra. É muito difícil ajudar alguém assim, porque ela se fechou a um estado e a uma condição dentro de um ostracismo pessoal, onde ela se fechou dentro de si para vivenciar aquele momento dela. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: enchei-vos, é uma atitude de busca pessoal. Eu devo buscar isto, eu devo ansiar por isto, eu devo desejar isso. Eu só procuro, eu só busco aquilo que eu tenho interesse. Você já viu alguém que não quer trabalhar, procurar trabalho? Como é que essa pessoa procura trabalho? Quando ela não quer trabalhar. Como a gente diz, os famosos tiranossauros, o pastor Luciano que diz tiranossauro, como é que fala? Tiranossauros rex, os bracinhos curtos. Então, em vez de, ele diz, não, eu quero aí, Deus vai me dar um trabalho, Deus vai trazer aqui em casa. Mas Deus ele não traz em casa, precisa da gente correr atrás. É preciso mandar os currículos, é preciso fazer alguma coisa para que aquilo possa acontecer. Eu só busco, de fato, aquilo que eu tenho interesse, não é verdade? Você já viu, por exemplo, uma moça ou um rapaz, alguém que se apaixona por uma outra pessoa, ela faz de tudo para impressionar o outro, não é verdade? Há pessoas que elas se transformam completamente quando o ser apaixonante chega. Ela muda a fala, ela muda a postura, ela muda o jeito. Tem pessoas que não escovam os dentes 3 vezes por dia. Há pessoas que não passam perfume, começam a passar perfume. Tem pessoas que têm chulé, especialmente homens, mulheres também têm, e compra tênis pé baruel, que é para poder mudar o seu comportamento, porque ela está buscando um relacionamento. Nós somos interesseiros. Quando nós nos interessamos ou desejamos algo, nós geramos um ambiente, uma condição e uma situação para que aquilo seja produzido, não é verdade? Quando você quer que alguém te dê um presente e está chegando a semana do seu aniversário, você se faz ser lembrado. Você não liga para ela nunca. Você diz, oi, tudo bem? Me lembrei de você. Como você está? É somente um coraçãozinho interesseiro que quer ganhar um presente. As crianças são meio assim chantagistas emocionais. Sempre que elas querem ganhar alguma coisa, antes elas fazem um carinho, não é verdade? Elas dizem alguma coisa, elas dizem, nossa, como você é lindo. Ela nem acha isso. Mas é que ela quer alguma coisa, ela tem um interesse. Então ela diz, nossa, você é tão legal, você sabia que eu te amo muito? Não é não? É assim, eu vejo que às vezes pais ensinam os filhos a fazer isso. Não deve fazer isso. Eu repreendi esses dias a minha irmã. Falei, não faça isso, você está querendo um monstrinho. Ela fica botando coisas na boca da minha sobrinha para ela vir falar para a gente. Eu sei que não é ela que está falando, é minha irmã que... De casa a gente pode falar, não pode falar da casa dos outros. Da minha eu posso. Mas ela diz, vai lá e fala pro tio Nego isso, fala isso. Me chama de tio Nego. Vai lá e fala isso. Ela vem e fala, tio Nego, você sabia que eu te amo muito? Ela esquece o resto da frase. Ela volta para buscar. Entendeu? E se entrega, né? Eu falo, vocês não têm vergonha na cara, né? Você quer 10, 20, 30, não é verdade? Mas você não precisa fazer isso para ter de mim. Você sabe que você só precisa dizer que quer. E você vai ter porque você é minha sobrinha e eu te amo. E você não precisa fazer isso. O que eu quero dizer é que ele está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Entenda o que eu estou dizendo. Não é possível isso acontecer se não houver uma predisposição pessoal. Não é possível isso acontecer se não houver uma busca pessoal. Não é possível isso acontecer se não houver uma disposição minha e sua, em nome de Jesus Cristo. Sabe, eu já me enchi do Espírito Santo de Deus nos cultos mais estranhos possíveis, nos lugares mais secos possíveis, onde tudo o que estava acontecendo não tinha nada que pudesse ser utilizado humanamente falando para que eu me enchesse. Ou seja, quem começou o culto começou de um jeito, quem dirigiu o culto dirigiu de um jeito, quem cantou cantou de um jeito, quem pregou pregou de um jeito, que não era para mim me encher, mas a minha disposição espiritual era tal que tudo que foi feito de uma forma ou de outra cooperou para que a presença de Deus fosse multiplicada dentro de mim. É por isso que ele diz, enchei-vos
do Espírito Santo de Deus. Eu quero te perguntar se existe essa predisposição em você deixar-se ser cheio ou buscar esse enchimento da presença de Deus sobre você. Porque talvez você está me ouvindo aqui e isso vai entrar por um ouvido, vai sair por outro e não vai produzir nenhuma diferença na sua vida, porque você não vai orar, você não vai ler a palavra, você não vai gerar uma ambiência favorável para que isso aconteça. Então será só mais um sermão que eu vou pregar daqui um ano de novo ele, e você vai ouvir, e só vai servir para você dizer: o pastor parece que não tem criatividade, ele só volta na mesma palavra. Mas na verdade o que não vai ter acontecido nesse tempo é que não houve predisposição no seu coração em fechar a porta do seu quarto, ou entrar no seu carro, ou entrar e ir para o caminho do seu trabalho e pedir: Deus, me encha com a tua presença, traga, Deus, sobre mim da tua graça, da tua glória. Deus, gera em mim a tua Shekinah. Eu não consigo e não quero viver sem esse combustível divino. Eu não quero viver sem sentir a tua presença. Eu não quero viver sem saber que o Senhor está comigo, me preenchendo em todos os espaços da minha vida. O que ele está dizendo é que Deus produz em mim mais do que o vinho produz. Deus produz em mim algo que não dá ressaca. Deus produz em mim algo que não tem fim, não tem término. Deus produz em mim este combustível que me faz queimar na sua presença de uma forma gostosa e maravilhosa. Acho interessante é que ele diz que não é ele que nos enche, mas é nós quem devemos nos encher. Enchei-vos. Sou eu quem preciso me encher. Não é ele que me enche. Ele deixa tudo à minha disposição, mas sou eu quem preciso ir e buscar daquilo que está à minha disposição para poder encher-me dessa presença. Essa é a primeira condição, de que haja uma atitude de vontade pessoal, de que eu possa buscar esse enchimento. E aqui eu quero terminar esse ponto perguntando a você: como você está? Como você tem agido? Você tem buscado que essa presença seja de fato algo crescente, motivante, dominante sobre a sua vida? Se não, comece a fazê-lo. Comece a buscar essa experiência com Deus e você vai ver que você poderá ser um agente transformador aonde você estiver, em nome de Jesus. A segunda coisa que ele nos diz aqui, que nos faz encher-nos do Espírito Santo, é o seguinte: ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Ele diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E eu entendo então, quando ele fala sobre falando entre vós, que a segunda condição que ele me dá para que eu possa me encher do Espírito Santo é mantendo relacionamentos ou uma comunhão saudável. Quando eu me relaciono, quando eu comungo com pessoas que têm esse mesmo desejo, que têm essa mesma vontade, que têm essa mesma busca, então eu descubro que eu consigo encher-me desta presença. O que eu estou dizendo é que se eu sentar com um grupo que está falando mal do governo e somente mal do governo, eu vou sair dali desanimado, desmotivado, sem esperança. Se eu sentar com um grupo que está falando sobre doenças, eu inclusive vou achar algumas doenças em mim que eu nem tinha consciência que eu tinha, não é verdade? Porque a pessoa vai falar de uma dor aqui e de uma dor acolá, e você vai falar: puxa, eu tenho isso, será que eu estou com isso também? Ou seja, é possível que você, depois de falar daquilo tudo, por hora saia dali daquele jeito. Ou seja, há tipo de conversas, há tipo de falas, há tipo de relacionamentos que moldam em nós ou que geram em nós um estado de espírito caído e abatido. Então ele diz: olha, vocês podem se encher do Espírito Santo, primeiro, por uma atitude pessoal. Segundo, falando entre vós, ou seja, que haja um relacionamento saudável, que vocês busquem relacionamentos saudáveis. Falem entre vós com salmos, falem com hinos, falem entre vós com cânticos espirituais. Ou seja, ele está me convidando a relacionar-me com os outros. Essa relação é uma troca. Eu passo algo de bom para o outro, que passa também algo de bom para mim. Ou seja, essa questão de congregar é muito importante. Essa questão de conviver com pessoas da fé é muito importante, porque isso me encoraja, isso me motiva, isso me fortalece, isso me impulsiona a seguir adiante, a seguir em frente. É por isso que a gente frequenta a igreja. Sabe, eu disse de manhã que hoje nós temos cultos que são transmitidos ao vivo. Você pode assistir quase qualquer culto das melhores igrejas que existe no Brasil e no mundo da sua casa. Você pode ligar a sua internet a cultos que são transmitidos ao vivo. Se você quiser, daqui a algum tempo, você não precisa nem vir mais aqui, que a gente está gravando ali os nossos cultos e está sendo colocado no YouTube, no canal da igreja, que vai ser divulgado para você mais para frente. Mas não é igual.
Você pode ouvir Joe Austin, que é um pregador norte-americano maravilhoso. Os cultos dele são legendados. Inclusive, se você não gosta de mensagens compridas, é ótimo, porque ele fala 25 minutos. Você pode ouvir T.D. Jakes, que é um pregador negro maravilhoso, que prega mensagens muito fervorosas, só que ele é um pouco mais comprido, ele fala 1h10 mais ou menos. Você pode ouvir pessoas que são teólogos maravilhosos, como Tim Keller, que é um homem que está no pico da coisa hoje, e muitos dos seus estudos são traduzidos em português. Timothy Keller hoje é uma voz ouvida. Ou seja, o que eu quero dizer é que você tem muita gente, eu sigo algumas pessoas e eu sou edificado por muitas delas, mas ele diz: escuta, se você quer se encher do Espírito Santo de Deus, é mais do que necessário que você seja aquela pessoa que seja uma audiência de algo que está acontecendo. É preciso que você participe, é preciso que você faça parte do corpo, é preciso que você faça parte de uma família, é preciso olho no olho, é preciso vida na vida, é preciso que a gente se ligue um ao outro, porque se um cair, o outro fortalece o outro para levantar, um anima o outro motiva o outro. Porque eu não sei se você sabe, mas através da internet, do outro lado do cara não sabe que você existe. É só você que sabe que ele existe. Ele sabe que você existe pelo like, ele sabe que você existe pela quantidade de visualizações, mas ele não sabe que você existe. Mas no corpo, ele sabe que você existe. Eu estava dizendo hoje de manhã como são importantes as coisas do nosso corpo, como é importante a gente conviver na igreja, como cada pessoa tem a sua importância na nossa vida. Há coisas no nosso corpo que a gente não sabe para que serve, na verdade. Eu sei que, por exemplo, mulher, não sei como é que enxerga isso, mas eu, pelo menos, enxergava e falava: meu Deus, para que ter pestana, por exemplo, não é verdade? Às vezes a gente tem que arrancar algum cabelo grande, mas é só você um dia ir andar e transpirar um pouco mais que você vai descobrir porque que Deus botou as pestanas, né? É para não... A mulherada rapa, elas arrancam, né? Às vezes elas arrancam e botam um risco também. Mas Deus botou essa pestana aí por alguma razão específica. Há muitas mulheres aqui assim: fiquem na paz, em nome de Jesus. Só não vai correr muito. Se você for correr, tem que dar uma de Rambo. Botar uma tirinha aqui, não é verdade? Para o suor não vir. Olha, talvez você pergunte: para que Deus botou cabelo no nariz? Eu tenho que cortar de vez em quando e a minha maquininha, ela acaba a pilha, a bateria, e aí, né, é difícil, fica aquela coisão. E quando a gente vai ficando mais velho, ele dá uns fios brancos, fica feio, não é verdade? Mas é necessário, porque quando você dorme, os bichinhos podem querer entrar, isso pode gerar problemas de saúde terríveis. Ou seja, cada parte do nosso corpo é importante. Vivemos em corpo, na igreja, é importante. Mesmo que existam coisas que não são, muitas vezes, aprazíveis, gostosas. Vou dizer uma coisa a você: eu sou pastor há pelo menos quase 30 anos. E eu não venho me enganar, dizer que existe uma igreja maravilhosa para frequentar, porque eu vou dizer para você que ela não existe. E se ela existe, sai dela para você não estragar ela, como a gente sempre fala. Sempre tem os seus defeitos, sempre tem um calcanhar de Aquiles, sempre tem alguma coisa, sempre tem alguém chato. Às vezes é a gente que é chato. Tem uma fase nossa que nós somos o chato, tem uma fase que o outro é o chato. É comum, nós somos seres humanos, nós somos defeituosos. E seria estranho se nós fôssemos a congregação dos perfeitos, em que lá todo mundo é perfeito. Então, irmãos, é uma cambada de doente mental. É impossível, não é possível a gente ser perfeito. Nós somos imperfeitos, e saber lidar com as nossas imperfeições, ou conviver com as nossas imperfeições, nos treina para a vida. Nos treina para a vida. Ele diz que eu me encho do Espírito Santo de Deus quando eu estabeleço uma comunhão, onde o que eu falo com o outro são salmos. É claro que não é a minha relação com o Fábio, por exemplo, dizendo para ele Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele então fala Salmo 91 para mim, que eu me esqueci, aquele que habita. E aí eu falo Salmo 119 para ele, aí ele fala 121 para mim. Não é isso. Salmos são palavras de Deus. Ou seja, é quando eu chego para a pessoa e digo: olha, eu não sei porque que você está vivendo assim, mas eu quero te dizer que Deus, ele pode te levantar em nome de Jesus Cristo. Sabe, Deus tem usado pessoas na minha vida, e muitas vezes em momentos de solidão e de dor, pessoas às vezes mandam uma mensagem, pessoas às vezes me telefonam ou falam alguma coisa. Eu falo: Deus, obrigado porque o Senhor se preocupa comigo, porque o Senhor levanta anjos em momentos e situações específicas para atingir o meu coração, e isso me enche do Espírito Santo de Deus. Sabe aquele momento em que o meu tanquezinho estava vazio e no meio de uma situação chega algo e aquilo enche o meu tanque? Ou se não enche, bota um pouquinho mais de gasolina para me andar um pouco mais à frente. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. É bom sempre lembrar-se, que a comunhão, ela é fundamental. Em Hebreus, ele diz que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, não gere este costume que alguns têm de deixar de reunir-se, de congregar-se. É bom sempre lembrar-se que uma brasa sozinha, ela se apaga. Mas se eu coloco uma brasa junto com outras pedras de carvão ou com madeira, o fogo se
acende em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém mesmo? Olha, eu já tive daquelas frases frias espiritualmente, em que eu não queria encontrar alguém quente, porque ia mexer na minha esfera espiritual. Já encontrou alguém assim, Hilda? Já viveu uma situação assim ou não? Sabe, aquela fase em que a gente está querendo meio que fugir de Deus. Deixa eu no meu pecadinho, deixa eu na minha vidinha fria, depois eu conserto. E aí de repente é tão ruim quando você encontra alguém cheio de Deus, porque esse alguém cheio de Deus de alguma forma vai te mexer em você. Esse entusiasmo. Então a gente começa a princípio a dizer: nossa, será que é tanto entusiasmo para cantar? Nossa, será que é tanto entusiasmo para louvar? Nossa, será que é tanto isso, né? Então a gente fica como um crítico daquilo que o outro está fazendo, mas na verdade é uma repulsa do nosso coração, porque a gente não quer ser tocado por aquilo que está tocando a vida da pessoa, mas é uma brasa acesa que está demonstrando ou que está denunciando a minha fraqueza, a minha frieza, a minha fragilidade. É por isso que a gente deve se congregar, porque a gente esquenta um ao outro, em nome de Jesus, em épocas de frio, amém? E quando está calor, a gente sua junto também, a gente caminha junto também. Então, é preciso entender isso, sabe? Eu disse hoje de manhã, já disse aqui outras vezes, que assistindo esses programas onde a gente tem lá esses negócios de bicho caçando bicho, a gente vê que os predadores, eles sempre procuram na manada aquele que anda sozinho. O leão, especialmente, ele procura sempre o bichinho que está sozinho. A manada está lá na frente e tem aquele bichinho mais lerdo, aquele bichinho que fica para trás. Então, sem ter a proteção do rebanho, ele é uma presa fácil. Sabe, sozinho você é uma presa fácil, muito fácil. Sabe, há pessoas que elas não se consagram, elas não se ligam à igreja, elas não se ligam ao corpo. Então eu fico até sem saber o que fazer, porque se eu ligo para ela, ela fala: nossa, o pastor enche muito saco, me liga sempre, cara pega no pé, parece que, não sei. E se eu não ligo, ela fala: nossa, ele nem liga para mim. Então eu não sei às vezes o que fazer, se eu ligo ou se eu não ligo. Então eu fico meio perdido. Mas eu queria dizer para você que eu te amo muito, e que se você precisa de mim, você pode me buscar, você pode me ligar, você pode marcar horário comigo. Eu tenho tempo para você, nem sempre o tempo que você quer, mas o tempo que é disponível durante a semana. Mas muitas vezes a gente não tem um cuidado maior, porque a gente não vê uma predisposição daquela pessoa em se ligar ao corpo. Não há um desejo nela em se ligar ao corpo. Ou seja, ela gosta de estar aqui como um turista, como alguém que vem quando quer, vem como quer e faz como quer também. Então ela é um turista da fé. Ela não é uma pessoa que tem um compromisso lidado nessa situação. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, aprenda a encher-se do Espírito Santo de Deus. E você se enche do Espírito Santo de Deus quando há uma predisposição pessoal. Segundo, quando você tem essa capacidade ou essa condição de relacionar-se com as pessoas, com a igreja, com o corpo, com a vigília, com a reunião de oração, com aquilo que é feito. Quando você tem essa predisposição, há uma possibilidade de você ser cheio do Espírito Santo de Deus. A terceira coisa que ele diz que nos leva a ser cheio do Espírito Santo: a primeira é vontade pessoal, a segunda é relacionar-se, ter comunhão com os irmãos, a terceira é despertar ou gerar dentro de mim uma atitude constante de adoração. Ele diz: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, faço isso, naturalmente eu me encho do Espírito Santo de Deus. Semana passada, ou há 2 semanas atrás, eu fui a São Paulo levar os meninos para viajar, e nós voltamos tarde da noite, acho que já era quase 1h da manhã, e tinha um garoto que veio junto de 14 anos. Ele falou assim: vamos adorar a Deus? Eu falei: vamos. Eu falei: como é que a gente vai adorar a Deus aqui agora? Ele falou: vamos botar o CD para a gente ouvir. Eu falei: tá bom, mas menino nessa idade tem ouvido bom, né? E ele botou no 40 é muito alto, né? E além daquilo, ele cantava com tamanho entusiasmo, todos os hinos decorados. E aquilo foi me enchendo o coração. Porque quando você vê alguém nessa idade com tamanha paixão por Deus, aquilo afogueia o seu coração. Não sei se a palavra está certa, mas afogueia, acende um fogo no seu coração. Ou seja, isso traz graça para o seu coração. A adoração a Deus, que é esse ato de intimidade, ela produz essa graça, esse enchimento da minha alma, enchimento do meu coração. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele se revela dentro de mim de uma forma única e poderosa. É isso que ele diz: entoando e louvando a Deus de coração. Ou seja, com verdade na alma, com verdade no coração. Sabe,
Às vezes eu vou em igrejas, eu vou em tantas igrejas, muitas igrejas, eu vejo muitas coisas. E eu vejo muitas coisas boas, muitas coisas boas. Mas você sabia que alguém que toca um instrumento, eu não sei muito ouvir barulho de instrumento, eu não sei quem é afinado, quem é desafinado. Na verdade, eu não sou muito motivador nesse sentido, porque às vezes a pessoa pode ser um excelente músico, e para mim ele é igual o músico ruim. Eu não sei muito quem toca. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano toca um baixo, não? Eu falo, verdade. Nossa, fulano atrapalhou com o baixo, não deixa fulano tocar com a gente, que quando ele toca estraga a bateria. Eu falei, verdade. Eu não sei ouvir esse negócio. Nossa, fulano arrebenta na guitarra. Eu falei, verdade. Eu no meu ouvido, acho que graças a Deus, eu acho bom isso, porque assim eu não sou crítico, entendeu não? Então onde eu vou está tudo maravilhoso. Eu vejo que alguma coisa está errada, mas não sei o que é, eu acho que é eu. Vamos embora, para frente, a gente segue adiante, eu não sei achar o erro. Não é verdade? Então, a gente vai. Então, se eu vejo alguém muito empolgado fazendo alguma coisa, como alguém que canta fora do tom, eu acho que é só ânimo, é fervor, vamos lá. Vamos ajudar esse dissonante. Vamos ajudá-lo a dissonar junto. Vamos fazer a coisa aqui acontecer. Mas muitas vezes eu sou abençoado por ver o entusiasmo de alguém que toca um instrumento. Eu não sei se você já foi abençoado por isso, mas eu já fui muitas vezes. Por ver alguém que canta mal, cantando e me encher do Espírito Santo. Porque eu falo, meu Deus do céu, cantando mal com toda essa vontade. Que coisa maravilhosa, me dá vontade de cantar também. Cara, eu estou falando sério, não estou brincando não. Sabe, quem toca não está fazendo nada, ele só está tocando, mas há tanta vida, há tanta força naquilo que está fazendo, que a sua adoração, o seu serviço a Deus me enche o coração, me enche o coração. Eu vou em algumas igrejas e as pessoas levam tão a sério aquilo que elas fazem, que me enche o coração. Eu fui numa igreja esses dias, eu falei, meu Deus, parece que todo mundo aqui é soldado, porque não é muito o tipo de igreja que eu quero produzir, mas é o tipo de igreja que eu gostei. O pastor fala um negócio, o cara deixa de falar com você para ir lá e atender. É um serviço tão assim, prestativo. Eles cuidam dos mínimos detalhes. E aquilo me enche o coração do Espírito Santo, que eu falo, meu Deus, como uma pessoa se submete a gerar um lugar tão zeloso e tão maravilhoso, onde todas as coisas acontecem da melhor forma possível. Adoração não é só cantar. Adoração é servir a Deus com vontade. Adoração é levantar um caído no seu trabalho durante a semana. Adoração não é só cantar. Eu adoro quando o que eu faço reflete a Deus. Quando eu canto, reflete a Deus. Quando eu louvo, reflete a Deus. Mas quando eu trabalho, quando eu faço algo por alguém, isso é adoração, isso reflete a Deus. Sabe o que é adoração a Deus? É você ser um bom funcionário no seu trabalho. É você ser um bom patrão na sua empresa. É você ser uma boa pessoa onde você está. Isso também é adoração a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é honrado através daquilo que nós fazemos. É por isso que ele diz, tudo quanto fizerdes, falardes ou fizerdes, façais como para o Senhor e não para homens. Isso quer dizer que é adoração a Deus. A forma que você cria os seus filhos é uma adoração a Deus. A forma que você rege a sua família é uma adoração a Deus. E é isso que Ele está nos chamando. Se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, adore ao Senhor com a sua vida. Mas aqui Ele nos convida a adorar de coração, com cânticos, com hinos e cânticos espirituais. Hinos é como esse menino me convidou a cantar. São hinos preparados já. Mas existem também aqueles cânticos espirituais que eu acho que são aqueles cânticos que a gente inventa no banheiro, que a gente inventa no carro, que a gente inventa no momento de solidão. Eu não sei se você tem essa alma poética, essa capacidade de criar para Deus hinos, de criar para Deus poemas. Poemas que talvez você não tenha coragem de dizer para alguém ou de mostrar para alguém, mas que são íntimos seus e verdadeiramente seus para Deus. Eu já fiz músicas de louvor para Deus. Eu achei tão bonita, vendo que eu não gravei. Mas na hora até eu me emocionei com a minha música. Você pode fazer isso para Deus. Isso enche a gente do Espírito Santo de Deus. Isso enche a gente do Espírito Santo de Deus. Quando você gasta tempo, leva tempo em adoração ao Senhor. Lembrar sempre daquilo que estudamos há dias atrás aqui, ou pregamos há dias atrás aqui, que a adoração ela rompe cadeias, como Paulo e Silas na cadeia. Ela rompe grilhões. A adoração ela expulsa o mal, como Saul, que quando Davi cantava, o demônio saía dele. A adoração ela precede a vitória, ela antecede a vitória, como também Davi fazia, colocando à frente do exército o seu grupo de louvor para cantar e expulsar o mal em nome de Jesus Cristo. Então, primeira coisa, sempre repetindo para a gente gravar, primeira coisa que eu posso fazer para me encher do Espírito Santo é ter vontade, atitude, ser voluntarioso. Segunda coisa, estabelecer comunhão ou relacionamentos saudáveis que me ajudem nisso. A terceira coisa é ter uma vida de adoração. A quarta coisa é ter um coração
grato. É a receita que ele está dando. Não tenho que inventar nada, é o que está aqui. Dando sempre, verso 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Dando sempre graças a Deus por tudo. Eu sei que é muito difícil às vezes você dar graças a Deus por tudo, porque nem tudo que acontece é satisfatório. Mas o que ele está dizendo é: mantenha um coração incapaz de ser alimentado pelo azedume ou pela amargura. Dar sempre graças a Deus é manter uma ambiência, um ambiente interior onde o mal não acha casa, não acha lugar. Eu vou usar um exemplo que eu usei de manhã e possivelmente eu vou usar durante outras vezes, porque é alguém que a gente ama tanto. E nosso amigo pastor Aquiles, ele está internado, ele está tomando quimioterapia, ele está com a leucemia que ele descobriu com 35 anos de idade. É um garoto que eu conheço desde os 10 anos de idade, que a gente caminha junto. Então foi algo assim que realmente baqueou o nosso coração, o dele, da mãe, da família, de todo mundo. Mas tem sido extremamente edificante caminhar com ele nessa semana em que ele está doente, porque a atitude dele é tão grande que mexe com a gente. Normalmente ele tem sido um veículo de consolação para as pessoas que vão visitar. A própria médica que foi visitá-lo, que é amiga dele, foi chorando e ele a consolou. E veio um amigo de Campinas para visitá-lo. Eu falei: olha, para esse você vai ter que chamar uma equipe médica, porque esse vai chorar em dobro. E verdade, chorou em dobro mesmo. E a vontade dele vencer. Então a gente conversa todos os dias. E então às vezes ele manda: olha, eles estão orando para mim lá no Japão. Ligaram para mim do Japão. O Japão está orando por mim. Eu falei: nossa, que bênção. Ele falou: olha, ligaram hoje de Portugal. A Europa está orando por mim. Eu falei: nossa, a Europa agora. Hoje já mandaram do velocista dos Estados Unidos. O mundo está orando por mim. Eu falei assim: nossa, eu estou quase com inveja. Não quer trocar de lugar? Eu vou para isso, eu vim para cá. Porque começa a ver as coisas boas. Esses dias ele me falou: olha, já ganhei aqui colchão que cura câncer. Já ganhei líquido de medula óssea sem precisar. Eu já ganhei... alguém falou que se precisar de dinheiro, que ele bota na minha conta. Falei: cara do céu, eu não sabia que... O que eu quero dizer a você, é claro, que ele deve ter alguns momentos de abatimento. Mas é muito gostoso conversar com alguém que quer gerar dentro de si uma ambiência de louvor e de adoração. Ele fez a sua primeira quimioterapia. Ele disse: olha, o médico disse que eu vou perder cabelo, mas não tem importância, porque eu já sou careca, então não estou perdendo nada. Vai ser até uma economia. E tem outras 3 coisas que ele disse que eu vou perder, e essas eu não sei o que fazer. Eu falei: o que é? Inflamação. Eu falei: inflamação é coisa boa, coisa que cresce, é coisa boa. Vai na paz. Qual outra coisa? Náusea. Não, isso aí é normal. Quem lida com pessoa vive nauseado, então já não está acostumado. Vamos em frente. O que eu quero dizer é que diante dos acontecimentos da vida você pode se entregar, deixar-se tornar-se amargo e deixar-se ser vencido, ou você pode gerar uma ambiência de dizer: Deus, de fato a dor existe, o mal existe, mas a minha predisposição não é de quem se entrega, é de quem continua, de quem avança. Eu quero sempre manter uma atitude de gratidão ao Senhor. Alguém que se imuniza de tal forma não consegue ser invadido por um outro espírito que não seja o Espírito de Deus. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Faz sentido? Claro que faz. Uma pessoa que é sempre grata a Deus em tudo, não por tudo, mas em tudo, no meio de tudo que ela está vivendo, ela diz: Deus, eu vou manter a minha gratidão, porque o Senhor faz a ferida, mas o Senhor também cura a ferida. O Senhor liberta o cativo, o Senhor dá esperança ao desesperado. Deus, é o que Ele tem dito: se eu morrer, eu vou para o céu. Se eu viver, eu vou viver com uma vida e com uma experiência que ninguém nunca teve, que é maior do que de qualquer outra pessoa. Sempre a pessoa vê o ganho, não a perda. Uma pessoa assim dificilmente se esvazia da presença de Deus. Ela está sempre cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. E por último, ele diz: você deve ter essa última prática para se encher do Espírito Santo de Deus. E talvez aqui a gente guarde a mais difícil. Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Talvez essa seja mais difícil, porque buscar, a gente busca. Fazer o segundo passo aqui, que é relacionar-se, mesmo que com dificuldade, a gente relaciona-se. O terceiro, adorar. A gente pode ter uma dificuldade aqui ou ali, mas a gente faz, ok? Manter a gratidão no meio da dor, ok, vamos lá, vamos aprender isso. Mas sujeitar-se um ao outro, talvez possa ser complexo, porque tem gente folgada. Tem gente que, se você se submeter a ela, ela vai montar. Ela vai dizer: vou querer montar sempre. Esse sujeitar-se um ao outro, eu gosto mais do verbo original,
que trata esse sujeitar-se muito mais como submeter-se. Eu gosto mais do verbo original grego, porque é um pouco diferente a essência da palavra aqui. E você presta atenção para a gente poder concluir. Submeter-se significa tornar-se o segundo na missão. Quando a Bíblia fala em Efésios também, e logo depois ele vai falar na sequência que a mulher deve submeter-se ao homem e o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, é esse verbo que ele está usando. Submeter-se não é a mulher buscar o chinelo para o homem, não é a mulher ficar que nem uma cadelinha em casa lambendo ele, não é isso não. Submeter-se é entender que o homem tem uma missão, que é de proteger a casa com a sua própria vida. Agora, uma mulher que tem um homem que protege a casa com a sua própria vida, que ama ela como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja de que jeito? Morrendo por ela. Quem tem um homem desse? Fala bem, o que você quer? O que você quer, bem? Um homem que fala, eu morro por você, bem. Ele não só fala. Agora, quem tem um homem que, se tem barulho, ele manda a mulher acordar para ver se é ladrão, aí já é difícil, né? Vai lá, bem, ver se é ladrão. Aí é difícil você submeter um cara desse. Como é que eu vou submeter um banana desse, um pamonhão desse? Ó, você faz isso aí, desculpa, é Deus revelando aí, tá? Hein? Mas eu gosto desse verbo submeter-se nesse sentido uns aos outros, que é o seguinte: é eu me colocar submisso, é ser de subcomandante, sub de segundo, submisso, de missão. É ser o segundo na missão. É eu me unir a ele para que a missão dele tenha sucesso. É eu me unir a ela para que a missão dela tenha sucesso. É eu ajudar o Fábio para que a missão dele de casamento, para que a visão dele de profissão, para que a missão dele de vida cristã seja uma vida abençoada. Quando a minha vida, ela é sujeita, ela é submissa ao outro nesse sentido, ele diz que eu me encho do Espírito Santo de Deus. E sabe, o mineiro pode me ajudar nisso, porque é com isso que ele trabalha e que a gente trabalhou tanto tempo. Ajudar aos outros é uma coisa que produz mais graça na gente do que nos outros, é verdade ou não é, mineiro? Sabe uma das coisas, quando a gente trabalhava com recuperação de drogados, ou com outras coisas mais, uma das coisas mais interessantes é que o mais gostoso era ver o que aquilo produzia na vida deles, não na vida da gente. Era muito gostoso. Eu me lembro de um dia que eu peguei os meninos, eu coloquei no carro, eu falei, eu vou mostrar para vocês que a vida não é tão difícil quanto vocês falam. Nós vamos tudo comer hoje na churrascaria. Naquela época tinha saído daquela churrascaria Intersul, que estava na pompa naquela época, né? Hoje tá boa, mas tá coisada. Mas naquela época era mais assim. Então, tá boa, o lugar é bom, maravilhoso. Mas naquela época era pá, né? Eu falei, eles falaram, como? Nós estamos tudo duro. Eu falei, mas a gente... Eu falei, no lixo tem dinheiro. Eu me lembro que a gente foi para as caçambas. É claro que eu tinha um carro, a gente colocava tudo dentro do carro e nós pegamos um monte de coisa no lixo, depois nós vendemos aquilo e nós produzimos grana e nós fomos lá. Claro que eu passei uma vergonha, porque a pessoa que é dependente de quilo come muito, era um prato desse tamanho, uma montanha. E por quilo, você não imagina quanto ficou aquela conta, né? Mas é muito gostoso. É muito gostoso isso. É muito gostoso isso. Esses dias de surpresa veio aqui o Rosinaldo com a camiseta do Projeto Alcance, comemorando seus 15 anos de libertação. É muito gostoso isso, quando você ajuda alguém na sua missão de vida. E é isso que a gente faz quando a gente vem aqui e adora a Deus. A gente ajuda as pessoas a serem libertas. É isso que você faz quando você vem aqui. Você ajuda alguém com um sorriso, com um abraço, de alguma forma. Sabe, eu disse hoje de manhã que o que mais nós precisamos não é o que o outro não tem. O que mais nós precisamos é o que cada um de nós aqui tem. Sabe, é bom quando alguém nos dá um dinheiro, mas não é disso que a gente precisa essencialmente. Você sabe disso? Porque se dá, a gente gasta. Eu não sei como é que você é, mas se eu ganho, eu não gosto muito de guardar. Eu não sou muito referencial aqui. Mas existem coisas que as pessoas nos dão e que a gente leva para o resto da nossa vida. São atitudes afetivas. São atitudes de amor. São abraços. São presenças. São telefonemas. São encontros. Ou simplesmente o silêncio. Mas uma presença que por si só já passa para a gente uma sensação de cuidado, de amor, de zelo. Quando ele diz que nós podemos nos encher do Espírito Santo praticando a submissão, é isso que ele está dizendo.
É quando o meu orgulho é vencido pela presença do Espírito Santo. É quando a minha arrogância é quebrada pela presença do Espírito Santo. É quando a minha agressividade, quando a minha violência é vencida pela presença do Espírito Santo. E a minha vida é vivida para mim, mas ela é vivida também em função de ser submisso ao outro, de sujeitar-me ao outro, nesse sentido de levá-lo até algum lugar aonde ele não pode ir, de adiantar o seu caminho, de ajudá-lo na sua caminhada. Amém, queridos? O que mais Deus quer é que eu e você, que nós sejamos essa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia, cheia e cheia. Amém, queridos? Eu concluo dizendo assim que, é claro, eu amo cultos festivos. Eu amo. E como eu disse a você, é difícil a semana que eu não estou em algum lugar pregando. Então eu vou em igrejas de todos os tipos possíveis, desde as mais silenciosas às mais barulhentas. E eu percebo o seguinte, que não é a performance que produz a presença, é a essência que produz a presença. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Não é um teatro, é uma verdade. Eu já vi coisas muito estranhas, mas feitas com verdade. Me ajudou, me abençoou. Eu já vi muitas coisas estranhas feitas sem verdade. Não, me ajudou muito. Eu já vi, por exemplo, um pastor com unção de metralhadora. O cara apontava, eu falei, nossa, cara, que tiro foi esse, né? Mas, cara, como você não sabe quem é, nem aonde foi. Mas eu não vou dizer para você que Deus não possa dar a uma pessoa uma unção de metralhadora. Eu creio que sim, sem dúvida que pode. Esse cara não era o Espírito de Deus, não, era o Espírito dele mesmo, né? Teve um que eu vi que não me serviu muito, mas eu achei que era de Deus, porque era impossível. E eu chamei aquele de unção do peão. Que o cara, ele rodopiou. E, cara, eu de olhar tanto, chegou uma hora que eu falei, eu rodei aqui esse pouquinho aqui, eu já estou quase caindo aqui, ó. Então só de ver o quanto ele rodou, eu quase caí. Mas ele terminou, e é isso que eu te digo. Eu falei, cara, foi forte esse, Hilda, esse foi benção. Esse falou no meu coração. Eu falei, cara, se não é de Deus, o cara é treinado no negócio. Mas o que eu quero dizer é que não é uma performance. Não é uma performance. Não é. Eu sempre me lembro da Ana Sueli, nossa menininha, que foi para a igreja de um amigo lá em Ribeirão e voltou toda machucada. Eu falei, menina, o que te aconteceu? Ela falou, não é, pastora, foi a unção da águia que me pegou. Eu falei, verdade? Como é que é essa unção da águia? Ela saiu voando e tá. Mas aí ela caiu numa ribanceira da piscina e machucou todinha. Eu falei, mas não era da águia? Ela falou, era, mas não voou. Então eu queria dizer que eu não estou falando aqui de infantilidades. Eu também não estou falando mal dessas coisas, por favor. Porque o Espírito de Deus, ele tem liberdade para agir como quer. Eu só estou dizendo que ser cheio do Espírito Santo de Deus é mais do que essa coisa aparentemente perceptível. É uma coisa que gera uma essência dentro da gente, explosiva, maravilhosa. E Ele quer fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Queria que você ficasse em pé, por favor.